Vamos ler a Bíblia em Evangelho de João, capítulo 4, versículos de 1 a 14. Não vamos fazer a leitura toda de uma vez. Nós vamos lendo e comentando aquilo que o texto for nos mostrando. Diz assim: o título é Jesus conversa com uma samaritana. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus que batizasse, mas os seus discípulos. Interessante, no começo do ministério de Jesus, meio que coincidiu aí com o final do ministério de João Batista, e houveram essas comparações. Parece que lá atrás houve até uma situação em que quiseram criar um certo ciúme entre João Batista e Jesus, dizendo para João Batista que mais pessoas estavam indo a Jesus do que a ele, João Batista. Mas João Batista, com a sua maravilhosa humildade, driblou aquela situação tranquilamente, dizendo que naquele momento importava que Jesus crescesse e que ele, João, diminuísse. Ele já estava concluindo o seu ministério. Jesus agora estava começando o seu ministério. E aqui mais uma vez a menção, a situação parecida. Agora são os fariseus que ouvem falar que Jesus está batizando mais pessoas do que João. E o texto, o apóstolo João diz que faz essa observação: não era Jesus quem batizava, quem batizavam eram os seus discípulos. Aqueles que foram se tornando discípulos de Jesus foram sendo batizados, e uns batizando os outros, e essa linha de batismo tem seguido até hoje. Versículo 3. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. Da ideia de que Jesus não queria ficar fazendo parte daquela disputa que as pessoas queriam criar entre ele e João Batista, apesar de que não houve essa disputa, né, como já foi dito. Então ele sai de lá, sai da Judeia, região sul, e vai para o norte, para a Galileia, né, onde era a sua família. Versículo 4 diz: era-lhe necessário passar por Samaria. Essa observação é interessante. Entre o sul e o norte, de onde Jesus ia, da Judeia para a Galileia, era necessário passar por Samaria, era o caminho mais curto. Muitos judeus não faziam esse caminho, faziam uma volta muito longa para evitar passar pela Samaria. Mas com Jesus era diferente, porque Jesus não se envolvia nessas disputas. Ele veio para todas as pessoas, então ele passava tranquilamente pelos samaritanos, porque os samaritanos não se davam bem com os judeus. Versículo 5. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Então ele chegou no local histórico, sagrado praticamente para o povo samaritano. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Era meio-dia, viagem longa, a pé. Jesus estava cansado da viagem. E aqui mostra um aspecto humano de Jesus. Aliás, nessa referência bíblica, aparecem algumas características humanas de Jesus. Ele está cansado, ele está com fome, é meio-dia, e agora ele sentou à beira do poço conhecido como Poço de Jacó. Lá em Gênesis conta quando Jacó abriu aquele poço, e a Jacó abriu diversos poços naquela região. Alguns foram entupidos pelos seus inimigos na época, até que houve esse que permaneceu aberto, e agora já fazia séculos, que aliás, mais de um milênio que esse poço havia sido aberto. E esse poço, além da necessidade da água, ele era considerado algo
sagrado praticamente para os samaritanos. Agora os samaritanos. Versículo 7 diz: nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Jesus estava com fome, era por volta de meio-dia. Note que agora vem uma mulher samaritana. Está se formando uma situação em que em outras situações seria considerado haver muito preconceito. Primeiro, por ser mulher. Segundo, por ser samaritana. Os judeus não se davam bem com os samaritanos. Então, nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Jesus, como eu estou dizendo desde o início, ele não se envolvia nessas divisões, nestes conflitos, ou aliás, se envolvia para rompê-los, para quebrá-los, né? Para desfazê-los, né? Versículo 8: os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então Jesus sozinho, na beira daquele poço, chega uma mulher samaritana e Jesus fala com ela e pede água a ela, né? A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. A mulher ficou surpresa. Você é um homem, você é judeu, eu sou samaritana, eu sou mulher, e você pede água para mim. E João, apóstolo, faz questão de fazer esta observação. Os judeus não se davam bem com os samaritanos, mas Jesus veio para todo mundo. Jesus se dava bem com quem queria se dar bem com ele, e com quem não queria, às vezes ele até tentou, mas as pessoas que não quiseram, as pessoas que o rejeitaram. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Que fala maravilhosa a resposta de Jesus. É claro que quando Jesus pediu água àquela mulher, ele realmente, a intenção era abrir uma brecha para conversar com aquela mulher, para abençoar aquela mulher, para compartilhar a mensagem da fé, da esperança com aquela mulher. E aí, quando a mulher ficou admirada pela iniciativa de Jesus de tentar conversar com ela e alegou o fato de que judeus e samaritanos não se davam bem, que os judeus tratavam os samaritanos com preconceito, Jesus dá essa resposta maravilhosa. Olha o que ele diz: se você conhecesse o dom de Deus. Ah, meus amados, tem muitas pessoas precisando dessa palavra. Tem muitas pessoas que, quem dera se elas conhecessem o dom de Deus. Quem dera se elas compreendessem o que elas têm diante de si quando elas ouvem o Evangelho, quando elas estão ao alcance das Escrituras. Aquela mulher tinha uma oportunidade, uma chance maravilhosa agora ali, frente a frente com o Senhor Jesus, muito além do que ela podia compreender. Era o dom de Deus para ela. Deus estava lhe dando um presente, lhe oferecendo um presente naquele momento. E muitas pessoas estão numa situação semelhante à mulher samaritana. Às vezes tem uma igreja pregando o Evangelho próximo da sua casa, mas elas não conseguem compreender o dom de Deus para ela, a grandeza que é aquela igreja. Às vezes uma pequena igrejinha lá que ela trata com desprezo. E ela não sabe, a pessoa não sabe o valor, a maravilha que é aquele presente que Deus está dando. Às vezes é o parente da mesma família, às vezes dentro da mesma casa, um cônjuge convertido ao Evangelho, um filho convertido ao Evangelho,
um pai, um irmão, um vizinho convertido ao Evangelho, aquele colega de trabalho que se converteu ao Evangelho, que anda lendo a Bíblia, e às vezes a pessoa trata com desprezo e ela não tem a percepção, a capacidade para perceber a grandeza da maravilha, do presente que Deus está lhe oferecendo. Aquela mulher, naquele momento, Jesus diz isso para ela: quem dera se você compreendesse o dom de Deus e quem está pedindo água. Aí ele diz: você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Jesus está aproveitando a figura da água ali daquele poço, a necessidade física da mulher de ter água para beber, a necessidade dele mesmo. Jesus fisicamente pede um pouco d'água para beber. Ele está usando tudo isso para falar da verdadeira satisfação da alma, que só Jesus pode satisfazer. A verdadeira necessidade espiritual, só Jesus pode satisfazer. A verdadeira sede do ser humano. E como essa mulher samaritana, muitas pessoas estão sedentas por aí, sedentas espiritualmente, e elas estão procurando satisfazer a sua sede, à semelhança da mulher samaritana que estava buscando água no poço. E depois, no texto, na continuidade da passagem que nós vamos continuar lendo amanhã, você vai ver que a sede da mulher não era só sede física, não era só necessidade da água do poço. Realmente, Jesus tinha razão, ela precisava de uma outra água para satisfazer a sede espiritual. E essa água só Jesus Cristo poderia providenciar. Essa sede só Jesus Cristo poderia saciar. E ele diz isso para aquela mulher: se você compreendesse quem está na sua frente, soubesse a dádiva que Deus está fazendo para você nessa ocasião, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Essa figura da água era muito importante para o povo daquela região, uma região seca, uma região de poucas águas, uma região de poucas chuvas, uma região de terras desertas, rodeadas por desertos, né? A água era algo muito importante e Jesus está dizendo que ele tem uma água melhor do que a água daquele poço. Ele está dizendo: você receberia, se você me pedisse, eu poderia lhe dar água viva. Porque Jesus está falando da sede da alma, da sede espiritual, e ele está apresentando-se a si mesmo como a única verdadeira água que pode saciar a sede espiritual. Muitas pessoas estão tentando saciar a sua sede, se enchendo de bens materiais. Muitas pessoas tentam saciar essa sede com prazeres carnais, prazer sexual, prazer da bebida, prazer imediato das drogas, muito passageiro, e por aí vai. As maneiras como os seres humanos, não conscientes da própria necessidade espiritual, tentam satisfazer essa necessidade espiritual é muito variada. E o que Jesus está dizendo é que só Ele pode satisfazer essa sede espiritual que o ser humano tem, essa fome espiritual que o ser humano tem, só Jesus pode satisfazer. Muitas pessoas estão frustradas porque tentam satisfazer essa sede espiritual de outras formas, e quando conseguem o que buscam, depois descobrem que precisam de novo. Essa mulher aqui, ela já sabe que hoje ela ia buscar a água daquele poço, ia satisfazer imediatamente sua sede física, mas amanhã ela ia precisar de novo. E o ser humano tem vivido neste planeta nessa constante busca de saciar sua sede espiritual. A pessoa vai para uma farra, para uma bebedeira, para prostituição no final de semana, e quando dá na segunda-feira ela está frustrada, sedenta de novo,
né? E já planejando a próxima tentativa de satisfazer a sede espiritual que ela tem com outra festa, com outra prostituição, com outra droga, com outra bebida, com alguma coisa assim. E Jesus está dizendo, Ele dá a água viva. Ele usa essa expressão naquelas circunstâncias, e aliás em todas as circunstâncias. As águas vivas em geral são referência a águas correntes. Jesus está dizendo, você está tentando tirar água de um poço, a água do poço é água parada. E quando ele usa a expressão água viva, ele está dizendo, eu tenho águas correntes, eu tenho um rio para lhe dar. Eu tenho águas vivas. E ele estava falando isso no sentido espiritual, da obra que ele faz no espírito das pessoas. Jesus tem não apenas um poço de água parada, ele tem um rio de águas vivas. No final do livro do profeta Ezequiel, o profeta vê o rio que sai do trono de Deus e que cobre toda a terra e que produz a vegetação e que dá vida por onde passa. Esse rio é Cristo, a fonte desta água é Jesus. É o que o ser humano precisa. Versículo 11, disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Como assim? O Senhor vai conseguir água viva aonde? O Senhor não tem uma vasilha para tirar água do poço, o poço é fundo. A mulher não estava compreendendo ainda, ela estava pensando numa água material e numa sede material, física, mas Jesus estava falando de uma água espiritual, que é o próprio Cristo, seu Espírito, e que satisfaz a sede espiritual do espírito humano. E ela continua dizendo, acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e seu gado? As pessoas consideravam aquele poço quase sagrado, porque ele já tinha mais de 1000 anos que havia sido cavado por Jacó. Então era um poço histórico de um antepassado famoso dos judeus, dos israelitas, apesar de que essa mulher não era israelita, ela era samaritana, mas era um lugar sagrado aqui para ela, né? Um lugar histórico. E aí ela desafia Jesus, porque aos olhos deles que tinham aquele poço cavado há tantos anos por Jacó, aquele poço Jacó lhes deu uma dádiva muito importante. E ela está desafiando Jesus, o Senhor pode me dar algo mais importante do que Jacó nos deu? E mais uma vez o Senhor Jesus é maravilhoso na sua fala. Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez. É verdade. Quem bebe das águas do mundo terá sede outra vez. Quem bebe água material mesmo vai ter sede de novo, é normal. A segunda maior necessidade física de um ser humano é água. A primeira é oxigênio, é ar para respirar. Sem oxigênio, o cérebro humano começa a entrar em colapso a partir de 3 minutos. Se uma pessoa ficar 3 minutos sem respirar, a partir de 3 minutos o seu cérebro começa a entrar em colapso e algumas sequelas podem ser irreversíveis no cérebro humano sem o oxigênio. Então essa é a maior necessidade física de um ser humano, é oxigênio. E a segunda maior necessidade física de um ser humano é água. O ser humano pode ficar razoável até 3 dias sem águas. Após 3 dias sem água, o ser humano começa um processo de desidratação que pode levar os órgãos seus ao colapso e trazer sequelas irreversíveis, ou até a morte, claro. Depois disso vem a necessidade de alimento. Um ser humano, dizem os estudos, pode sobreviver até 40 dias sem alimento. Após isso, os órgãos
a órgãos do seu corpo e podem também sofrer sequelas irreversíveis por falta de alimento. E agora Jesus está usando aquelas circunstâncias e uma necessidade tão importante daquela mulher para mostrar-lhe que ela tinha uma necessidade muito mais importante, que era a necessidade espiritual. E que essa necessidade espiritual dela ela não poderia satisfazer com nada material. E é uma lição que muitos seres humanos não compreenderam ainda. Ninguém pode ter satisfeitas suas necessidades espirituais com coisas materiais, apesar de que, devido o ser humano só perceber a sede, a insatisfação, o vazio da alma, e não saber, por estar longe de Deus, não saber da solução, não conhecer a solução, é que muitas pessoas ficam tentando satisfazer essa sede espiritual com coisas materiais, com relacionamentos humanos, com recursos humanos, com prazeres humanos que não podem lhe satisfazer. Quem beber desta água terá sede outra vez. Quem tentar satisfazer com drogas precisará de mais uma dose. Quem tentar satisfazer com sexo precisará de mais uma aventura sexual. E por aí vai. Quem tentar satisfazer com bens materiais, com dinheiro, vai sempre querer mais, porque nada disso satisfaz a sede da alma. E então Jesus diz para a mulher: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Quando nós bebemos de Cristo e Ele satisfaz o nosso espírito, e só Ele, com o seu Santo Espírito, pode satisfazer o nosso espírito. Quando nós bebemos dele, nunca mais teremos sede. Ele satisfaz a nossa alma. Só Cristo realmente satisfaz a nossa alma. Ele diz: ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Quando Jesus sacia a nossa sede, entra na nossa vida, entra na nossa alma, no nosso espírito e enche a nossa vida, ele não apenas sacia a nossa sede, isso transforma dentro de nós numa fonte de água que jorra para a vida eterna. Ou seja, quando nós encontramos Cristo e Ele entra em nossa vida, não tem como ficar com isso para nós. Não satisfaz apenas a nós mesmos. Nós temos que jorrar, nós temos que compartilhar, nós temos que levar essa mensagem que satisfaz a sede do Espírito, que é Cristo, que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Ele dá satisfação plena. Vou lhe dizer uma coisa, eu já estou concluindo essa reflexão dessa manhã, preste atenção nisso que eu vou falar. Quando você vê uma pessoa que se diz evangélica, que frequenta uma igreja e ela anda ainda angustiada, anda ainda insatisfeita, reclamando, depressiva, ela ainda não compreendeu, ela ainda não teve a sua sede saciada por Jesus. Porque o que Jesus está dizendo é verdade, e o problema não é com Cristo, não, o problema é com a pessoa que ainda não buscou de coração, porque se tivesse buscado de coração, teria encontrado. Então, entenda isso, porque eu falo isso porque na minha caminhada de praticamente 50 anos de vida cristã, eu tenho visto pessoas que mesmo confessando a fé cristã, mesmo fazendo parte de uma igreja, ainda continuam angustiadas, insatisfeitas, sedentas. E aí até tentando satisfazer, mesmo confessando a Cristo, não encontraram satisfação em Cristo, ainda vivem tentando satisfazer com coisas mudando, bebendo em Cristo, bebendo no mundo, não dá certo, não funciona.
É preciso ir a Cristo de todo o coração, como Deus diz através do profeta Jeremias: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. E eu digo isso porque eu já vivi essa experiência. Houve um tempo em que, mesmo eu sendo membro de igreja, congregando e já tendo um certo nível de conhecimento de Jesus, eu não estava pleno da paz, do amor, da alegria que Jesus proporciona. Mas Jesus me deu o entendimento. E eu falo para os meus irmãos, porque pode ser que algum irmão que assista esse vídeo, esta mensagem, tenha uma experiência semelhante, que mesmo confessando a Cristo ainda não teve satisfeita a sede da alma. E o meu conselho é: busque, você precisa buscar mais a Jesus e precisa reler a palavra de uma outra forma, com uma outra compreensão, e precisa pedir a Deus que te dê essa compreensão, porque a Bíblia diz que Deus dá. Deus responde oração. Deus satisfaz a sede da alma, Deus dá paz, alegria, Deus dá plenitude na nossa vida, que é essa água que sacia a nossa sede, essa água espiritual que nós encontramos em Cristo e na sua palavra. Então a minha mensagem tem dois alvos. Primeiro, os meus irmãos em Cristo. Se você não tem encontrado ainda essa plenitude de satisfação em Cristo, meu conselho é: continue buscando e mergulhe nas Escrituras e conheça a Cristo e como Cristo viveu e como o que Ele disse a respeito de si mesmo, o que Ele ensinou, o que Ele fez da sua obra na cruz. Pense na grandeza do amor de Deus revelado nas Escrituras, para que você compreenda, tenha sua mente iluminada e tenha essa satisfação da sede espiritual. E o meu outro foco, o meu outro objetivo com essa palavra é: se você ainda não rendeu sua vida a Cristo, se você ainda não teve um encontro pessoal com Cristo, você que está assistindo esse vídeo ou que vem assistir futuramente, e hoje você foi confrontado com essa palavra, coloque-se no lugar dessa mulher samaritana, reflita e diga: Jesus, eu quero compreender o que significa essa sede da alma. E eu oro de todo o meu coração, eu peço a Deus que você compreenda que Jesus Cristo é o único que realmente pode satisfazer a sede espiritual do ser humano.